Isa, vamos falar um pouquinho das emendas, que eu acho que é um tema muito importante. A gente já conversou bastante sobre esse tema. Você já me explicou como houve uma mudança gradual a partir ali do Eduardo Cunha. Eu vou pedir para você fazer esse resgate cronológico para a nossa audiência aqui e que como paulatinamente se forma o que você convencionou chamar de parlamentarismo orçamentário. Esse foi um tema que ganhou uma ressonância enorme, o país inteiro começou a falar do tal parlamentarismo orçamentário, que não sei se você cunhou esse termo, mas eu ouvi da tua boca a primeira vez, creio que sim, creio que você tenha cunhado esse termo. E no nosso livro, no Poder e Desigualdade, que você escreve o sétimo capítulo, o Cláudio Couto, que é outro cientista político que eu admiro muito também, ele fala de um congresso, um governo congressual, perdão, esse é o termo que ele usa, Isso. um governo congressual para descrever essas dinâmicas e essas alterações que acontecem em termos de alocação de recurso a partir do Eduardo Cunha. A gente sabe que isso passa pela PEC 86, pela PEC de número 100, e isso começa lá com o Eduardo Cunha, ganha uma outra dimensão com o Arthur Lira sob a égide do governo Bolsonaro. Se você puder, faça um arrazoado para a nossa audiência entender exatamente quando começa essa questão das emendas, onde a gente está hoje e o que você vê num futuro próximo, no horizonte, considerando a força que figuras, por exemplo, como o Flávio Dino estão exercendo para, de alguma forma, tentar corrigir. Esse seria o verbo que eu, pelo menos, utilizaria essa questão. Ótimo, César. Então, vamos lá. Vou tentar olhar do futuro para trás, tá? Isso hoje não foi resolvido. A gente tem questionamentos múltiplos sobre as emendas parlamentares orçamentárias. Isso não será corrigido no curto prazo e possivelmente daqui a 5 ou 10 anos a gente vai continuar discutindo esse ponto. Vou agora recuando para chegar sobre o parlamentarismo orçamentário. Eu preciso fazer justiça aqui com a equipe do INOP. A primeira vez que eu ouvi, que é o Instituto Nacional do Orçamento Público, foi numa reunião com eles. Eles são especialistas em orçamento público. Estava conversando com o Renato, com a Isabela e com o Romero, e a gente falando sobre essas questões de governabilidade, como é que cada ano está ficando mais difícil entender isso. E aí eles citaram esse termo e eu achei assim que era um resumo muito objetivo do que de fato estava aparentando para o Brasil. Então eu comecei a falar um pouco mais sobre isso, e até pela repercussão que o ICL tem, acabou se vinculando muito à minha imagem, mas foi de um aprendizado que eu tive lá no INOP. Então recomendo também quem nos acompanha aqui que dê uma olhada no trabalho do pessoal lá, porque é um trabalho muito qualificado. Isso começou, César, ali na Lei Orçamentária de 2013. Quando saiu a Lei Orçamentária de 2013, tinha um dispositivo dizendo que as emendas parlamentares orçamentárias teriam que ser pagas. Era algo ainda meio esdrúxulo, mas estava na lei e tinha que ser pago. Ali basicamente foi uma pauta-bomba que Eduardo Cunha colocou para então presidente Dilma Rousseff, dizendo, olha, você pode até ser a presidente da República, mas eu comando o parlamento. Naquele momento já havia uma sinalização de fumaça de ruptura possível, e ele fez questão de colocar isso em regramento legal. E por que isso é importante? Porque isso inaugura um novo momento da política brasileira. Qual novo momento é esse, César? Quando a gente olha a nossa Constituição, lá fala que as decisões da administração pública têm que ser legitimadas e respaldadas naquilo que ficou conhecido como LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. LIMP. Qualquer concurseiro que já estudou para concursos básicos aí vai lembrar desses princípios da administração pública. No momento em que o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, coloca isso em instrumento legal, ele dá legalidade. Mas ele não garante, por exemplo, moralidade. É legal, mas continua sendo imoral. E ele também não garante a publicidade. Então começaram a vir críticas múltiplas
sobre as decisões da administração pública que não estavam seguindo as suas próprias diretrizes constitucionais. E aí, o que os parlamentares fizeram? Percebendo que era um instrumento que fortalecia os seus mandatos, fortaleciam as suas eventuais candidaturas para a reeleição e que garantia a eles cada vez mais um volume de dinheiro grande que poderia ser usado para oxigenar suas campanhas nos seus municípios, eles começaram um vendaval de modificações legais, mudando lei, e perceberam que isso também não era suficiente, e começaram a mudar a Constituição. Então, bota a emenda 89, bota a emenda 100, bota a emenda 101, e começaram a colocar dentro de emendas constitucionais esse tema também, para tentar, de novo, fortalecer a ideia de legalidade. Contudo, em algumas questões dessa emaranhado de troca entre leis e emendas à Constituição, nunca ficou claro exatamente como é que se daria a publicidade. E foi a cada rodada de orçamento que tinha, cada novo ano em que os parlamentares tinham a possibilidade de fazer uso dessa verba, mais esdrúxulo esse mecanismo ficava. Mais ruim, podre, ficava o uso desse mecanismo, César. Por quê? Porque os parlamentares começaram a usar isso de qualquer forma, sem legitimidade nenhuma. Eu acompanhei, inclusive, uma reunião interna em que um técnico brincou e falou: olha, galera, da forma que tá o seguinte, se algum parlamentar quiser mandar emenda orçamentária para o PCC, sem CNPJ, uma atividade criminosa, ele manda. E o governo tem que pagar. Era assim, até ali 2022, 2023. Quando aí começaram muitos questionamentos no Supremo, começaram a ter múltiplas matérias na mídia e começou a se ampliar um zoom sobre o que estava acontecendo. Era um esgotamento orçamentário sem precedentes na história, César. Volumes, assim, cada vez maiores. Então, a posição atual do ministro Flávio Dino é importante em se criticar, em se buscar trazer legitimidade para o instrumento. Não me parece que é algo que vai voltar a parâmetros anteriores, aí aquela dicotomia que a gente fazia sobre o presidencialismo de coalizão, onde o presidente distribui cargos e verbas, e por distribuir cargos e verbas ele mantém uma base coesa, essa base coesa volta com ele. Isso foi por terra, porque a base coesa, basicamente, hoje, ela é autossustentada no seu próprio orçamento. Então, a crítica e a ideia do parlamentarismo orçamentário se sustenta na seguinte forma: os parlamentares tendo as suas emendas garantidas, porque ele é pago diretamente, ele abastece seu reduto eleitoral, garante a sua eleição ou a eleição de alguém, algum sobrinho, esposa, amante, amigo, algum padrinho político, e ao fazer isso ele se perpetua no poder. Da forma que está hoje, César, é uma compra constante para a perpetuação no poder. E por que eu acho que isso não vai ser resolvido no curto prazo? Porque já são mais de 10 anos de mudanças legais e constitucionais. Isso não é desfeito do dia para a noite. Isso também não é consertado, porque não existe conserto possível para o instrumento da forma que está hoje. Você não consegue trazer hoje moralidade. O parlamentar usa e acabou. A gente viu casos aí do parlamentares mandando emendas para cidades em que tinha mais valor por boca do que dente na boca da população. Então, assim, os cálculos são sempre muito esdrúxulos, não existe cálculo mínimo para dizer por que você vai mandar para uma cidade que tem uma vocação turística, você vai mandar uma máquina para a estação de petróleo. O parlamentar manda para o que ele quiser, sem qualquer tipo de avaliação, sem qualquer tipo de critério. Então, isso chegou num momento tão tensionado e tão difícil de ser resolvido que eu não vejo uma solução no curto prazo. Como é que isso pode ser percebido e resolvido no médio prazo, César? Melhorando a qualidade dos parlamentares. Eu entendo e faço essa crítica sempre que possível. A despeito de se votar para governo estadual, para prefeitura, para presidente da República, que são posições importantes, a gente precisa olhar com muita atenção os votos para o Legislativo, César. Para a Câmara de Vereadores, para as Assembleias Estaduais, para o Congresso Nacional, Câmara e Senado, porque a partir daí a gente vai conseguir trazer uma moralização do sistema político. E só a partir de um Congresso muito mais sensível a essa questão
da moralidade ou da imoralidade que se tornou o orçamento, vai poder discutir isso com mais clareza com a sociedade, dizendo, olha, isso que aconteceu ao longo dos últimos anos foi um erro e precisa ser consertado. Com o Congresso atual, não me parece que existe caminho fácil. Qualquer questionamento judicial que o Flávio Dino colocar, no outro dia é apresentada uma nova emenda à Constituição, alterando o entendimento do Supremo. Porque o Supremo só pode avaliar aquilo que está na Constituição. Se a Constituição foi lida e não foi interpretada como deveria, eles mudam a Constituição e mandam de novo lá para o ministro fazer uma avaliação. Então, se tornou um caminho sem uma volta muito simples. Então, eu entendo que isso pode ser alterado com publicidade. A gente precisa falar mais sobre isso. A gente precisa estar atentos aos valores que estão sendo gastos. A gente precisa olhar por meio dos portais de transparência dos estados. A gente precisa cobrar os parlamentares também. Qual é o critério para a distribuição desse recurso, deputado? Como é que você escolheu a entidade A e não a B? Quais são os critérios? Por que esse volume? A gente precisa cobrar isso daí e ter essa tranquilidade que isso é parte do nosso papel cívico. A gente não pode deixar o parlamentar fazer o que ele quiser com o recurso que é público. Então, cobrança, transparência, gestão e muita atenção em quem nós vamos votar para o Legislativo em 2026.